Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de análise combinatória. Atenção, essa é a nossa segunda aula e veremos Teorema 2. Então nós começamos na aula anterior, resolvemos muitos exercícios e também vimos a parte teórica, que foi uma parte então super interessante. Nesta aula vamos continuar falando do princípio fundamental da contagem, mas nesse caso veremos Teorema 2, que é um teorema fundamental muito importante então, para a resolução de qualquer que seja exercício então, referente à análise combinatória. Eu sou Júlio Momati, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e assista também a nossa aula anterior, visita a nossa plataforma juliomomati.com, lá também você encontra diversas disciplinas, matemática, física, química, biologia e assim como as outras disciplinas aí. Vamos entrar a essa aula. Muito bem, vamos continuar assim falando do nosso lema 2, ou simplesmente Teorema 2 aí. O número de pares ordenados, que é o nosso AI e o AJ, tais que o nosso A, não é? O AI, pertence ao conjunto A e, por sua vez, o AJ também pertence ao conjunto A, mas desta vez temos que tomar cuidado, em que o nosso AI deve ser diferente do nosso então, o AJ, tá? Para qualquer que seja o I diferente aqui então de J, não é? Então, o M, ou seja, este número, não é, de ordenados, não é, será igual a M vezes o M menos 1. Também iremos demonstrar o que quer dizer então esta primeira parte aqui. Atenção, veja só aqui então. Vamos então a uma demonstração e assim passaremos para a resolução de exercício. Nós temos, por exemplo, então o nosso A1, em que essa parte temos o A1, também nós podemos combinar com A2. Ou seja, aqui se aqui é o nosso A1, a seguir não pode mais aparecer o A1, visto que índices que é I e J devem ser aqui então diferentes. Ou não podemos ter aqui o mesmo elemento, como aqui também já disse aqui. O AI deve ser diferente do AJ. Ou seja, não pode ser o mesmo elemento, automaticamente também os índices aqui temos que respeitar, não pode ser também o mesmo índice. Agora, esta parte aqui nós ficamos com AI, vamos colocar aqui então o nosso AI, e por sua vez, aqui ficamos com, aí então, ou seja, o A1, aqui então o A3, e esta parte aqui então vai caminhando, até chegarmos então no nosso A1, e por sua vez, aqui ficamos com o AM, que é a nossa primeira situação. Agora, a segunda parte aqui, nós ficamos com o A2 e também aqui ficamos com o A1, visto que também não podemos ter aqui então o A2 e a seguir o A2, não. E aqui também ficamos com o A2 e aqui não pode ser mais o nosso o A2, visto que o índice deve ser diferente. Aqui ficamos com o nosso o A3. Vai, até chegarmos a entrar no momento em que teremos o A2 e, por sua vez, o nosso AM. Agora, esta parte aqui também vai caminhando, aqui está aumentando, não é? Até nós termos então o nosso o AM. E, por sua vez, esta parte aqui, ficaremos com o A, se aqui o AM, aqui nós podemos colocar o A1, não tem problema, não é? E por sua vez, só desde que o M não seja igual a I. Ou seja, desde que esta parte aqui não é, seja diferente do nosso A1. E aqui também podemos colocar o nosso AM, e aqui então o A3, não tem problema. E vai até chegarmos aqui então no momento em que esta parte aqui também pode ser aqui então o nosso AM, e aqui então o AM menos então uma unidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós formos a contar esses elementos, este para lá, visto que nesta parte aqui, se bem que o número de elementos é M, então no final ficaremos aqui então, é que essa parte aqui nessa contagem, não é? De forma aqui então a horizontal, aqui teremos o M menos uma unidade, aqui também o M menos uma unidade, aqui também o M menos uma unidade. E por sua vez, se eu for a contar esta parte até embaixo, aqui simplesmente teremos aqui então o M, certo? Certo. Agora, se esta parte aqui está M, aqui também ficamos com M elemento, aqui também M elemento. Então, quantos elementos nós temos aqui dentro? O número de elementos que nós temos aqui dentro será apenas o produto entre o M com M menos 1. Aqui ficamos com M vezes o M menos 1. Ou simplesmente conta este, terá que contar aqui então M vezes. Ou seja, M vezes o M
menos 1, que será então o número de elementos que nós podemos destacar nesta parte aí, então, daqui. Então, é dessa forma que nós podemos analisar este princípio. Na verdade, o que nós temos ali é a mesma coisa que nós explicamos então no lema 1. Mas a única diferença é de que nesta parte nós não podemos ter elementos se repetindo. Também veremos exercícios que envolvem esta parte e assim ficaremos então super craque em relação a este conteúdo. Vamos a isso. Vamos sintetizar um pouquinho só. Temos aí então o nosso exercício ou exemplo de número 3. Visto que na aula anterior resolvemos 1 e 2. Atenção! Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os seguintes dígitos? Atenção! Imagine só, nós queremos formar algarismos distintos. Na aula anterior, a palavra distinto não apareceu no nosso exercício. E por sua vez, em vez de ser distinto, deve ser aqui apenas só dois algarismos. Atenção, vamos voltar um pouquinho só. Aqui, assim, tá bom. Esse teorema ou este lema funciona com diversos elementos. Atenção, por exemplo, se nós tivéssemos aqui diversos conjuntos, visto que aqui tem apenas o conjunto A, também poderia ter aqui então o conjunto 2, 3, por aí vai. Então, só basta apenas encontrar um dos elementos e reduzir uma unidade. Mas vamos perceber aqui está resolvendo o exercício para você poder então ficar craque nesse assunto aqui. Veja só aqui então, nós queremos formar dois algarismos. Então, se são dois algarismos distintos que nós podemos formar usando esses dígitos, nós podemos pensar da seguinte forma. Nós temos aqui então um número qualquer, teremos então o nosso primeiro dígito, nós podemos colocar aqui então dígito 1, aqui está dígito 2. Exatamente então assim. Agora, nesta parte aqui, quantos números disponíveis que nós temos? Visto que deve ser distinto. Então, se quantos números disponíveis que nós temos, a resposta seria quem? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de algarismos, não é? Vamos chamar aqui então de algarismo. O número de algarismos disponíveis será igual então a 8, como aparece aqui. Agora, para esse nosso primeiro conjunto, nesse conjunto, nós formamos aqui então a expandir. Aqui dentro teremos que formar, ou nós temos 8 possibilidades de escolher para a nossa primeira posição. Ficamos aqui então com 1, 2, 3 e vai até a então oitava posição. No segundo algarismos, veja só aqui então, imagine só esta parte aqui, escolhemos um número. Aqui então ficamos apenas só com 7 possibilidades. Teremos então 1, 2, por aí vai até, posso dizer que então 8 menos 1, não é? 8 menos 1 possibilidade. Nesta parte daqui. Atenção aí. Então, se aqui temos outra possibilidade, sabendo que o número de elementos do nosso conjunto 1 será igual então a 8, então, o número de elementos do nosso conjunto 2, do D2, não é? Será igual a então a 7. Logo nós podemos multiplicar. O número de possibilidades desse número que nós podemos formar será igual a 8 vezes 7. Em que se você for fazer essa conta aqui, então dá 56. Não é? Ficamos então com 56 com o nosso resultado aí. Mas agora, pelo princípio que nós vimos pelo teorema anterior, simplesmente terás que ver quantos elementos que nós temos aqui. Como aqui nós temos quantos elementos? Temos 1, 2, 3, até 8, não é? 8 vezes 7, não é? 8 vezes 7 que dá 56, que é a mesma coisa o m vezes o m menos 1. O que seria o m? O m é igual a 8, não é? O m é igual a 8. Coloca então aqui 8 vezes o m menos 1 é igual a 7. Ficamos com 7, que é igual então a 56. Mais ou menos aí então assim. Então, o princípio fundamental de contagem ajuda, na verdade, a contar essas possibilidades, sem precisarmos então enumerar, por aí vai, porque se pode enumerar, poderia levar então muito tempo e não chegarás a solução nenhuma. Ou seja, a chance de errar seria enorme. Então, mas essa parte que você tem que prestar atenção é de que o número de elementos são distintos. Ou seja, os algarismos são distintos. Também é muito importante considerar esta parte aí. Mas veja só aqui então. Nós podemos continuar. Vamos continuar e resolver então o próximo exercício. Veja só então. Nosso próximo exercício temos aí então mais para aqui. Muita atenção mesmo. Para o exercício de número 4, ou seja, no exemplo de número 4, nós temos o seguinte.
quantos números de 4 algarismos diferentes é possível formar com elementos do conjunto. Nós temos então esses nossos elementos. Temos 1, 2, não é? Temos esses nossos elementos, nós podemos ver aí então e contabilizar. Muita atenção aí. O nosso primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto elementos. A nossa linha A, centro algarismo das unidades. Nossa primeira pergunta. Atenção, o que é o algarismo das unidades? O que nós podemos entender é de que o número é formado, por exemplo, com x, y. X, y, aí então z. Agora, se o x, y, z, esse algarismo então, que está mais para a esquerda, é chamado aqui então algarismo das unidades. Em que esta parte aqui também é chamada das algarismos das dezenas e, por sua vez, aqui nós podemos chamar algarismo das centenas. Então, quais das possibilidades nós podemos formar, não é, usando esses números, desde que esses algarismos sejam aqui então das unidades? Ou seja, todo esse número terá que variar chegando aqui. Mas o que nós podemos entender é de como é que nós queremos formar é de 4 algarismos. Atenção! O número que nós podemos formar aqui dentro de 4 algarismos, em que esse número de 4 algarismos, nós podemos colocar aqui então a I, aí então a J, a X, aí então a Y, não é? Agora, nós podemos colocar aqui então elemento nessa primeira posição, a segunda, a terceira, por aí vai. Então, como aqui não há restrição, eu não vejo nenhuma restrição, sua única restrição é de que o número deve ser aqui diferente. Logo, para a nossa primeira posição, nós podemos escolher 6 algarismos. Atenção aí. Então, o nosso o número de elementos, eu posso chamar aqui então de AI, será igual a então a 6. Visto que nós podemos escolher então 6 possibilidades. Então, o número de elementos de AJ será igual aí também a quanto? Visto quantos números escolhemos aqui na nossa primeira posição. Logo, a segunda posição só ficará aqui então 5 possibilidades. Podemos colocar aqui 5 possibilidades. Isso então vai para aí vai. Então, o nosso AX, o número de elementos do AX será igual a então a 4. O número de elementos do nosso AY será igual a 3. Agora, quantos números que nós podemos formar? Só basta multiplicar, não é? Colocamos com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Em que esse nosso resultado dá quanto aí? Ficamos com 5 vezes 6 vezes 4 vezes 3, em que me dá 360. Ficamos aqui então com 360 possibilidades. Agora, veja só aqui então, veja para a nossa linha B. E que seja múltiplo de 2. Atenção, o número deve ser aqui então múltiplo de 2. Agora, para que o número seja múltiplo de 2, isso implica o quê? Implica aqui, ou nós podemos encontrar para ver qual é a característica dos números que são múltiplos de 2. Muita atenção aí. Então, esse número que é múltiplo de 2, basta fazer o seguinte. 2 vezes 0. 2 vezes 0 é igual a então a 0. 2 vezes 1 será igual a então 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Ficamos com 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 vezes 4, ficamos com 8. 2 vezes a então 5 é igual a 10. O 2 vezes 6 é igual a então a 12. Isso continua, para aí vai. Ou seja, a característica dos números que são a então múltiplos de 2 é de que esses números, os seus algarismos das unidades, veja só aqui então, esse é o algarismo das unidades. Ou seja, a algarismo das unidades serão pares, serão números pares. Então, nós podemos afirmar o seguinte: se o número é múltiplo de 2, isso implica que o número é par. Consequentemente, essa pergunta se reduz à seguinte raciocínio: quantos números de 4 algarismos pares, mas diferentes, que nós podemos formar aí então com esse conjunto desses elementos? Então, nós podemos fazer o seguinte: veja só aqui então, o número de elementos desses algarismos será igual a 6. Certo? Certo. Agora, nós podemos colocar aqui então o número, vamos colocar mais ou menos aqui então o nosso número, a linha B. Atenção aí, atenção aí. Esta é a nossa linha A linha B vamos colocar aqui então. A nossa linha B será qual é esse número, em que também é formado por toda essa característica, não é? O AI, o AJ, o AX, aí então o AY. Atenção. Então, para esta parte daqui, o nosso AY, o AY então pode assumir aquele segundo conjunto, que é o conjunto de 0, mas como nossos algarismos, que nós temos aquele algarismo, não temos nenhum elemento que é 0, até deixa passar aqui entre os algarismos. Vamos colocar aqui então, o nosso algarismo será igual, conjunto 1, 2, 3, 4, aí então 5 e 6. Tá, nesse conjunto não temos o elemento 0. Logo,
nós podemos colocar ou começará aqui então com 2. 2, temos 4 e temos 6. Ou seja, para que esse número seja múltiplo de 2, terá que terminar com essas terminologias, não é? Então, veja só aqui então. O nosso conjunto I será igual a quantos? Imagina só, neste número daqui, nós usamos 1, 2, 3, 4. Mas imagina que na primeira possibilidade, nós usamos apenas um único número. Quantos números restarão para a nossa primeira casa? Atenção, entendam bem aqui. Imagine que nesta posição, nós usamos um dos números. Se usamos um dos números, o número de possibilidades que nós podemos colocar nesta parte será quanto? Será um conjunto, por aí vai. Mas dessa forma, então, vou colocar o número de elementos. Atenção aí. Vamos colocar aqui o número de elementos da primeira posição, que é o nosso então, o AI, será igual então a 5. Agora, o número de elementos da segunda posição, que é o nosso então, aí, o AJ, do nosso então, o AJ, será igual a então a 4. O número de elementos do nosso aqui então, o nosso AX, será igual, veja só aqui então, será igual a 3. Visto que aqui então já usamos começamos a usar esta parte aqui, um dígito. Se aqui usamos um dígito, em que esse dígito pode ser o 2, o 4 ou o 6, aqui então restam 5 dígitos. Aqui então restará apenas, se usamos um dígito aqui, aqui então resta 4 dígitos, que é esse aqui. Aqui então, se usamos um dígito aqui, resta quantos? 3 dígitos. Logo, o número de possibilidades que nós podemos formar esse número, nós podemos colocar aqui então o número de elementos, não é? Do AI vezes o número de elementos aqui então de AJ, vezes o número de elementos aqui então de AX, vezes o número de elementos de AY. Em que essas barras também representam o número de elementos, não é? Logo, nós podemos colocar aqui então 5 vezes 4 vezes 3, e por sua vez aqui está no fim, nós podemos colocar aqui está 3. Na verdade, aqui ficamos com o quê? Vamos multiplicar esses números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, que é igual a quem está a 180. Nós ficamos então com 180 aí. Agora, existe sim outra forma de resolver o mesmo exercício. Vamos resolver dessa outra forma. Imagina só, copie essa parte aqui, porque eu terei que usar aqui, só para nós podermos ter aqui então, duas formas de resolver o mesmo exercício. Porque não quero que você então saia daqui dizendo que lá aprendi com fórmulas e eu não memorizei nada. Não é isso que nós queremos trazer aqui. Então, outra forma de nós podermos resolver essa questão seria o seguinte. Imagine essa parte aqui. Veja só aqui então. Nesta parte aqui nós podemos colocar aqui então o número, em que esse número é composto por 4 posições. A primeira posição, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui também, assim, da seguinte forma. Aqui também, e aqui assim. Agora, a nossa terminologia, como dissemos, termina em 2 ou em 4. Até esses 2 vamos colocar mais para baixo. Em 2 ou em 4 ou em 6. Agora, se aqui usamos um dígito, implica o quê? No total, são quantos algarismos? São 6. Aqui ficamos com 5. Vezes, esta parte aqui ficamos com quê? Esta parte aqui ficamos com 4. Aqui ficamos com 3. Aqui também. Se aqui usamos 4, aqui ainda ficamos com 5. Aqui ficamos com 4. Aqui ainda ficamos com 3. Se aqui usamos o 6, aqui ficamos com 5. Aqui ficamos com 4. E aqui também ficamos com 3. Logo, o número das maneiras na hora de nós escrevermos será apenas somatório entre este. Todas essas partes aqui. Logo, este vezes este, quanto é que dá? Veja só aqui então. Ficamos com 5 vezes 4 vezes 3, em que dá 60. Esta parte daqui então dá 60. Aqui também dá 60. E aqui também dá 60. Automaticamente ficamos com 3 vezes 60. Em que na verdade dá aqui então o 180 que nós encontramos ali. Então, nós temos diferentes formas de resolver o mesmo problema. Como temos diferentes formas de resolver aquele problema, então não precisamos então ficar decorando fórmula. Basta então aplicar um bom raciocínio em que você chegará, na verdade, à solução aí. Vamos resolver esse nosso último exercício, essa nossa última linha, que é nesse caso a nossa linha C, e com chave de ouro e fecharmos este caso. A nossa linha C, nós queremos que estejam compreendidos, ou seja, deve ser um número diferente e por sua vez, além de ser diferente, eu terei então 4 algarismos, mas em que esse número deve estar compreendido entre 2.500 até 5.700.
Atenção, vamos dar aqui então a análise. O número que nós queremos é o número em que esse número, na verdade, nós teremos aqui então, que, por exemplo, o AI, o AJ, o AX e o nosso AY. Atenção. Agora, quais são os números usando esses algarismos? Usando o nosso aqui então algarismos, não é? Algarismos, em que esses algarismos são 1, 2, 3, 4 até 5. Quais são esses números em que é possível colocar nessa parte aqui? Visto que o número tem a partir aqui de 2000 até 2500. Analise só comigo. Aqui parte de 2 até aqui então 5. Ou seja, números compreendidos, que é, por exemplo, porque esse número aqui ela pode passar aqui 3000, 4000. Então, esta parte aqui só pode variar, que o nosso AI pode variar, começando aqui então, por exemplo, de 2, 3, 4 e o próprio 5. Nunca podemos ter aqui então 6, visto que o número deve estar entre, compreendido, entre esta parte e esta parte. Logo, a primeira posição, nunca teremos aí então o número que estará fora nesta parte aqui. Ou seja, o nosso aqui então, o A1, o nosso 1, ele ainda fica super eliminado. Atenção! Agora, nossa segunda possibilidade, que é essa parte aqui, que é este número, nós teremos quantos números? Nesta parte aqui, que é o nosso AJ, vamos colocar mais ou menos aqui então, o nosso AJ, sendo um conjunto, não é? Sendo um conjunto, será igual. Aqui nós podemos colocar qualquer que seja aqui então o número, mas desde que esse número não esteja, ou basta que esse número seja diferente do que nós colocamos na posição Y. Para tal, o que nós podemos fazer nesta parte aqui será analisar da seguinte forma. Como nós temos 6 números, em que essa parte aqui então, pode entrar, nossa segunda posição, pode entrar o número 2, 3, 1, por aí vai até 6. Logo, esta parte aqui então, aqui esse conjunto fica 6, não? Esta parte daqui então, só podemos ter 1, 2, para aí vai. Até podemos contar. Fica mais fácil quando nós criamos o número de elementos, por isso que não precisamos enumerar os elementos, visto que nós vamos conseguir enumerar os elementos. Logo, o número de elementos do conjunto AI, vimos que é igual a 4. O número de elementos do conjunto AJ, ficamos aqui então com quem? Ficamos com 5. Agora, então, para o nosso então, o AX, não é? O nosso terceiro elemento, que é o nosso então, o AX, nós ficamos com o que aqui então? O AX, o número de elementos, não é? É igual então a quanto? Será igual a então a 4, não é? A 4. Visto que o total, são quantos elementos no total? São 6. Usamos então 2 números, logo aqui então fica 4. O número de elementos de AY será igual, nesse caso, a 3. Logo, o nosso resultado deste problema resulta apenas de multiplicação desses números de elementos. Ficamos então com 4 vezes 5 vezes 4 e vezes 3, em que, na verdade, nós podemos fazer então 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 resulta em 240. Nós podemos colocar então 240 como sendo a nossa linha C. Muito simples mesmo. Então, essa é a forma que nós podemos resolver este tipo de problema. Por isso, então, você pode pegar este tipo de raciocínio e aplicar em diversos exemplos aí. Na nossa próxima aula, nós teremos apenas uma aula exclusiva de resolução de exercícios. Veremos muitos exercícios então resolvidos. Para assim, então, você poder ficar então craque aí. Para não perder essas aulas, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo então para mais pessoas aí. Além de compartilhar, na verdade, assista a nossa aula 1 e assista a nossa próxima aula. Para assim, então, poder então, ficar então craque por completo aí, então, em relação a esse assunto. Eu sou Júlio Mamadi e te vejo no nosso próximo conteúdo. Até lá!